Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história do sistema operacional mais famoso do planeta. Cada versão do Windows conta um pedaço da história da computação, sabe? É uma jornada que levou a gente de telas pretas cheias de comandos de texto para sistemas que hoje têm inteligência artificial integrada. A grande questão é essa, né? Como é que esse salto gigantesco aconteceu? É uma história cheia de sucessos, alguns fracassos memoráveis e, claro, revoluções que mudaram para sempre o jeito que o mundo inteiro trabalha, se diverte e se conecta. E, para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olha só isso aqui. De um lado, o ponto de partida lá em 1981, o MS-2. Tudo era na base do comando de texto. Do outro lado, o nosso presente, o Windows 11, onde a gente pode simplesmente conversar com uma IA. É uma transformação absurda. Bom, vamos começar do começo. Para entender o Windows, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que existia antes dele. Era um mundo dominado por um sistema que, de certa forma, preparou o terreno para tudo que veio depois. E esse sistema era o MS-DOS. Lançado em 81, ele não era nada bonito, mas era o coração dos primeiros PCs. Tinha que decorar comandos para fazer qualquer coisa. Mesmo assim, foi em cima dele que a Microsoft construiu um império, chegando a dominar mais de 80% do mercado no finalzinho dos anos 80. E aí, em 1985, veio o primeiro passo, o Windows 1.0. Basicamente, era uma capa visual para o MS-2. Era lento, meio experimental, mas o verdadeiro pulo do gato veio em 1992 com o Windows 3.1. Aí sim, ele deu um ar muito mais moderno para os PCs, vendeu 3 milhões de cópias e, bom, foi aí que o Windows virou um nome conhecido no mundo todo. Agora a gente entra na fase em que o Windows deixa de ser só um programa e vira um verdadeiro fenômeno cultural. É aqui que ele define o que é computação moderna para milhões e milhões de pessoas. E se tem um número que resume essa revolução, é este aqui: 40 milhões. Essa foi a quantidade de cópias que o Windows 95 vendeu só no primeiro ano. O lançamento foi um evento global com uma campanha de marketing que parou o mundo. E por que tanto sucesso? Bom, o Windows 95 trouxe pra gente o menu iniciar e a barra de tarefas, ideias que a gente usa até hoje. Ele finalmente juntou o MS-DOS e o Windows numa coisa só, e isso deixou os computadores infinitamente mais fáceis de usar. 3 anos depois, em 98, veio o Windows 98. Ele não foi uma revolução total, mas foi um refinamento, e que refinamento! Foi a primeira versão que realmente abraçou a era da internet e trouxe suporte para tecnologias novas como USB e DVDs. A web virou parte do sistema. E então, em 2001, a gente chega no auge dessa era de ouro, o Windows XP. Ele pegou a estabilidade da linha mais profissional da Microsoft e misturou com um visual super colorido e amigável. Para muita gente, foi a combinação perfeita. E o alcance do XP foi uma loucura. No seu auge, ele estava em mais de 400 milhões de computadores. E quem é que não se lembra daquele papel de parede da Colina Verde, o Bliss? Virou um ícone cultural. O sistema era rápido, confiável e reinou por mais de 10 anos como favorito de todo mundo. Mas nem tudo são flores na história da tecnologia, né? A seguir, a gente vai ver como a Microsoft lidou com alguns desafios gigantes numa clássica história de erro e acerto. O grande tropeço tem nome: Windows Vista, de 2007. A ambição era grande, o visual era novo, a segurança era maior, mas ele era terrivelmente lento. Pedia 1 GB de RAM, o que era muita coisa na época. Foi aquele caso clássico de uma ideia boa que chegou antes da hora. Mas a redenção veio rápido. 2 anos depois, em 2009, o Windows 7 chegou como uma resposta direta às falhas do Vista. Eles corrigiram a performance, refinaram a interface e fizeram ele rodar bem em praticamente qualquer máquina. O resultado virou o novo XP, um clássico adorado pela velocidade e estabilidade. Mas a Microsoft gostava de arriscar. Em 2012, o Windows 8 tentou uma jogada ousada para unificar tablets e PCs. A aposta foi tirar o menu iniciar e focar numa interface de toque. Foi uma decisão que dividiu o mundo e deixou quem usava mouse e teclado bem confuso. E então, veio o grande retorno. O Windows 10 de 2015 foi o sistema que consertou tudo. Ele trouxe de volta o querido menu iniciar, modernizou o visual e se estabeleceu como padrão por quase uma década inteira, chegando na marca impressionante de 1 bilhão de aparelhos. E para ter uma noção do salto de complexidade, olha só essa tabela.
Em 85, o Windows 1.0 pedia 256 kilobytes de RAM. Em 2015, o Windows 10 já precisava de 2 gigas. É um aumento de quase 8.000 vezes. Isso mostra o quanto tudo evoluiu. E isso tudo nos traz para os dias de hoje, para a versão mais recente e uma mudança de foco que já aponta para onde a computação pessoal está caminhando. Lançado em 2021, o Windows 11 já passa das 400 milhões de instalações. Mas o lançamento dele foi um pouco polêmico por causa de novas exigências de hardware, como um chip de segurança chamado TPM 2.0, que acabou deixando muitos computadores mais antigos de fora. Mas o Windows 11 é bem mais do que uma mudança de visual. Com esse design minimalista, suporte para apps de Android e, o mais importante de tudo, a integração da IA Copilot direto no sistema, ele inaugura uma nova fase, uma era focada em inteligência artificial. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão. A história do Windows sempre foi um espelho de como a gente interage com a tecnologia. Começou com comandos, foi para o mouse, para janelas e agora estamos entrando de cabeça na era da IA. A pergunta que fica é, se a IA virar o centro de tudo, qual vai ser a próxima janela? Será que vai ser uma tela? Fica aí para a gente imaginar.